Nossa segunda aula. Marquinhos chegou, né, Val? Não. Mas hoje a gente continua falando a respeito da igreja. Nós estamos numa série onde a gente vai aprender muito sobre os ministérios da igreja. E eu passo para cá para a gente poder dar seguimento à nossa aula de número 2. Na semana passada, nós fizemos uma introdução, falamos um pouquinho a respeito do propósito da igreja. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse tema, né? Vamos resgatar aqui também um assunto relacionado com, né? Vamos aqui, sobre o propósito espiritual da igreja. Isso aqui foi um tema que nós falamos na semana passada, né? É muito comum a gente pensar na igreja como a instituição, como o prédio, como as pessoas. Não está errado pensando desse jeito, faz parte do nosso entendimento a respeito da igreja. Mas a gente não pode esquecer que a igreja ela tem um propósito na Terra. E esse propósito ele é espiritual. Ele precisa ser espiritual, porque se a gente não tiver esse componente espiritual como propósito da igreja, vira uma religião, onde tem lá as suas normas, suas regras, faça isso, não faça aquilo, e não é isso que Cristo veio fundar, né? Ele disse que, né, ia fundar a sua igreja sobre a pedra, que as portas do inferno não iam prevalecer. Quando ele fez isso, ele deixou para a sua igreja alguns propósitos. E esses versículos que nós estamos vendo aqui, em Mateus, Marcos, João, também Atos, são palavras de Jesus. Foi o que Jesus deixou como propósito para nós. E se nós pegarmos, né, essas instruções de Jesus como propósito, a gente pode pensar que a nossa estrutura de propósitos tem como base o amor. E era exatamente nesse ponto que nós estávamos na semana passada, né? Às vezes a gente pode focar muito na igreja, nas pessoas, ensinar, batizar, os ministérios e tudo mais. E tem igreja que é isso, tem igreja que infelizmente está organizada só para operar ministérios. As pessoas vêm, as pessoas vão, mas o que importa é o ministério estar lá funcionando, com 1 ou com 100, acabou. Né? E vira um tipo de instituição que é muito mais preocupada com a operação das coisas, como as coisas vão executar. Isso é ruim, porque isso não é o propósito. O propósito não está só aqui. Ele é mais complexo. Outro ponto importante é a pregação do Evangelho. Tem que pregar o Evangelho, não dá para... Né? Se a gente não falar de Cristo, do que Cristo fez e faz pelas pessoas, as nossas ministrações viram palestras. Estão entendendo? Né? Se a gente chegar aqui e começar a falar, não, você vai ser feliz, que você vai ser lindo, que tudo vai dar certo, não sei o quê. E se esse discurso não aponta para a pregação do Evangelho, não fala do amor de Deus, não fala do propósito, da salvação, da transformação, do relacionamento com Ele, virou só palestra. Então tem que pregar o Evangelho. Tá? A gente não pode ter um discurso meramente motivacional. Pregar o Evangelho é fazer com que as pessoas saiam da onde estão e vão na direção de Cristo. E deixem, né, os seus velhos hábitos, o velho homem, seus velhos preconceitos, para seguir os ensinamentos de Cristo. E foi o que Jesus disse. Né? Pregue o Evangelho. Esse Evangelho que ele deixou para nós. Não um Evangelho adaptado para poder atender a audiência. Isso é muito sério, porque a gente vive numa época onde as pessoas querem falar para agradar. Então, se eu falar de determinados assuntos, não vai agradar, então é melhor não falar. Só que aqui, na nossa comunidade, nós falamos aquilo que Deus
quer que seja dito. Certo, pastor? Aqui a gente não tem medo de falar aquilo que Deus falou. Deus colocou no coração uma palavra um pouco mais dura, mais exortativa. Eu vou chamar a nossa atenção a respeito do que é importante, a gente vai falar. Porque isso é pregar o Evangelho. O Evangelho, né, é ser realista. E se Deus tem uma palavra para motivar, para colocar de pé, para fazer andar, para fazer conquistar, a gente também vai pregar. Porque o mais importante é pregar a palavra que Deus trouxe para a sua igreja. E não aquilo que a gente acredita que vai ser mais agradável de se ouvir, né? Dando sequência, a gente tem, né, uma missão de ser testemunha. Ser testemunha, de dizer, olha, eu não sou normal, eu não sou desse mundo, né? Eu sou um cidadão do céu, então as pessoas precisam olhar para você e para mim e enxergar em Cristo. E ser testemunha não é você fazer publicidade de que eu sou crente, sou pastor, sou isso, aquilo, não. É dizer que tudo aquilo que acontece com você acontece por causa de Cristo. Né? Lembra, eu até comentei, né? Você vai no tribunal ser testemunha de alguém, né? O que você está fazendo? Você está dizendo que aquela pessoa é aquilo que ela está falando, que ela está se defendendo. Imagina, a pessoa está sendo julgada entre culpado e inocente, a testemunha vai dizer, não, ele é inocente, ele tem caráter, ele faz isso, ele é homem direito, mulher direito, responsável, cuida bem, boa mãe, está sendo uma testemunha, está falando né, de Cristo. Então, ser testemunha é dizer, não, Cristo é quem ele realmente disse que é. Ele faz aquilo que ele realmente faz. Então, isso é ser testemunha. E a base de tudo isso aqui é amor, gente. Então, a igreja não começa aqui. A igreja não começa aqui. A igreja começa aqui. Se não tiver amor, é só instituição religiosa. E esse amor que Cristo colocou como propósito espiritual da sua igreja é o amor pelas pessoas. Pelas pessoas. São elas que importam aqui. Se não tivermos pessoas na igreja, não tem igreja. E se as pessoas não se sentirem amadas e amparadas dentro da igreja, elas não ficam também. Então, às vezes a gente quer correr e deixar tudo bonitinho, tudo em ordem, mas se faltar isso aqui... E eu vou falar uma coisa para você, na minha experiência, que até que não é pouca, mas as pessoas até convivem com algumas limitações aqui. Ah, não tem ministério disso, não tem ministério aquilo, não tem música, não tem aquilo. Mas elas não convivem se faltar isso aqui. Se faltar isso aqui, ninguém fica. As pessoas até ficam se faltar alguma coisa em si. O ministério não está funcionando muito bem, né? Ah, não tem um departamento para as crianças menso de não tem, mas o que tem dá. Agora, se não tiver isso aqui, esquece. E isso aqui, esse amor, né, ele tem uma definição bíblica extremamente clara, extremamente fácil da gente entender. Quando o apóstolo Paulo, inspirado obviamente por Deus, ele trouxe essa definição de amor, ele explica para nós o que o amor é e também o que o amor não é, né? Eu achei isso o máximo, porque é uma definição completa. Fala do que é legal e também fala do que não é, né? E esse amor, que é o ágape, que remete exatamente para a mesma palavra que Jesus falou lá atrás, ele começa dizendo que tem que ser paciente e tem que ser bondoso. E para amar uns aos outros, como Jesus falou
lá no versículo anterior, é preciso ser paciente, ser bondoso. E as pessoas, elas percebem isso. A gente sabe, porque nós somos pessoas também. A gente sabe quando a pessoa é impaciente, quando ela perde a linha, né? Quando a pessoa é grosseira, mal educada. E aqui não pode ser assim. Porque não é o que Cristo quer. Não é porque a liderança da igreja, não. É Cristo. A gente não está falando aqui da instituição, a gente está falando do que Cristo quer de nós. E ser paciente, ser bondoso, é um desafio enorme, porque requer de nós uma transformação. É mais fácil você ser impaciente do que paciente, né, dona Júlia? Por quê? Porque as pessoas provocam também, né? Elas também, né? Só que Cristo, ele, de certa forma, nos desafia a chegar neste padrão, né? De respirar fundo e falar assim, tá bom, deixa eu explicar de novo, mais uma vez, tá bom? Deixa eu te contar, né, como tem que ser, mais uma vez, mas eu vou te contar, fica tranquilo. Tá? Dando sequência, esse amor com o qual nós precisamos amar uns aos outros, ele não pode arder em ciúmes. O ciúme, ele é egoísta. Porque no ciúme faz acreditar que algo, alguém, é muito exclusivamente seu. E na obra de Deus, esta obra é dele, não é nossa. Amém? A obra é de Deus, não é nossa. A gente aqui é só servo. A gente aqui está para servir. Então, eu não sou o dono do ministério de ensino. Eu estou apenas um servo do ministério de ensino. E se amanhã Deus determinar que eu preciso fazer outra coisa, é ele que manda, vai, é ele que manda. A mesma coisa são os outros ministérios da igreja. Então eu não posso me achar dono de nada, porque o único dono é aqui no Senhor. E o ciúme, ele é egoísta, porque ele faz achar que aquilo é só seu, ninguém pode fazer. E não é assim que funciona. Por quê? Porque se essa obra é dele, ele nos movimenta para onde ele achar que nós precisamos. E se hoje eu estou no ministério, ensino, e amanhã eu vou para a intercessão, né, Marquinhos? Vou perguntar. E vem uma outra pessoa para o ministério de ensino, por exemplo, eu não vou ficar, eu estava era melhor, né? Porque eu fazia direito. Não precisamos disso. Nós estamos no ministério. Esse ministério não é nosso. Ele é do Senhor. E ele distribui de acordo com aquilo que ele quer que seja distribuído, para que o corpo seja edificado. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, como participantes desse corpo, nós precisamos saber que nada aqui é nosso, é tudo do Senhor. Então a gente não tem que ter ciúminho do que aquele ministério está assim, está assado, o meu é melhor. Isso não é amor. E a gente sabe que existem igrejas, infelizmente, aonde dentro da igreja tem concorrência, não quer ser melhor que o outro. Aqui a gente não é assim. Nós vamos lutar para que nunca sejamos assim. Que nós somos do céu. Não existe hierarquia, comando. Existe o cabeça do Cristo. O amor não é orgulhoso, né? Então a gente tem que sempre baixar nosso ego, né? Porque uma das coisas mais incríveis na igreja mesmo, eu não falando especificamente da nossa, mas da igreja de uma forma geral, é que tirando Cristo, que é o cabeça, todo o restante é corpo. Não existe essa, porque se eu estudei mais, eu tenho que ter mais destaque na igreja. Não tem. Né? Quando o apóstolo Paulo começava uma igreja, naquela igreja,
podia acontecer, por exemplo, de um diácono ser um escravo, né? Que ele tinha um senhor, e o senhor ser um membro de uma igreja. E não podia, tipo, dessa porta para dentro eu que mando, porque aqui eu sou diácono e você é membro. Não tem isso. Não tem isso. Todos somos corpo. Então, se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, a gente tem que se orgulhar da obra que Cristo está fazendo. Não daquilo que a gente tem, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz. Porque somos apenas vasos nas mãos de um oleiro poderoso que está moldando a nossa vida e, ao mesmo tempo, outras vidas também. Tá? Então, esse orgulho, né? Existe aquele orgulho que é aquele que você está satisfeito por ter feito uma coisa muito bem executada, muito bem feita. É normal. Agora, esse orgulho está muito conectado com o ego, e achar que eu sou melhor, que só eu sei, que só eu posso, que só eu tenho. Isso tem que ficar um velho homem sepultado. O amor não pode se conduzir de forma inconveniente. Então, isso exige de nós uma sensibilidade de saber lidar com pessoas. Né? Porque imagina, uma pessoa pode chegar na igreja porque ela acabou de sair de casa e teve uma briga, né, com o marido ou com a esposa ou com os filhos. Chega aqui na igreja, né, se aquilo que ela viveu em casa, né, se ela não esquecer aqui, o culto para ela não vai valer, porque a cabeça dela está lá na briga. Então nós temos que ser, né, cuidadosos no sentido de tratar a pessoa bem, de uma forma bastante conveniente, para que ao chegar na igreja ela seja bem recebida, né, ela tenha, né, um sorriso de quem realmente reflete a glória de Deus, reflete a graça de Deus, para ela poder entrar por essa porta e pensar, puxa, agora eu vou esquecer. Agora, quando uma pessoa entra e sai, ninguém liga, ninguém fala, infelizmente, a pessoa continua com a cabeça lá naquele problema que ela deixou. Então, vamos nos portar de forma conveniente, vamos ser receptivos, amigáveis, né? Vamos respeitar as pessoas, mas vamos fazer com que elas se sintam especiais do lugar onde elas estão, que é a casa do Senhor. A gente não pode abrir mão de cumprimentar, mesmo que a gente não conheça, cumprimenta. Tem gente que não gosta muito de toque, né, de abraço, de beijo. Então, estende a mão, cumprimenta, ou dá um tchau, enfim. Respeita, porque isso vai ser conveniente também, né? Se eu sei que tem uma pessoa que não gosta de toque, de ser abraçado, ela não se sente bem, eu vou dar um sorriso, vou dar um aceno, mas ainda assim eu tenho que me portar de forma conveniente. Não busque os seus interesses. O verdadeiro amor não quer saber do seu próprio bem-estar. E aqui, turma, é a parte, né, onde a gente tem que colocar de fora aquilo que nos interessa para buscar o bem-estar do corpo de uma forma geral. Isso significa que quando você se dispõe a trabalhar na obra do Senhor, pode ser que tem dias que você não vai estar bem. Só que se Deus te chamou para fazer uma obra, a gente tem que aprender a deixar esse nosso estado de espírito, de não estar bem, fora por um momento, para focar nisso aqui. Para focar nesse momento. E é super desafiador, porque nós somos seres humanos, e a gente tem os nossos altos e baixos. Mas imagina, né, se hoje eu me acordei bem, hoje eu acordei bem de mau humor, não vou dar aula. Porque eu não tô legal. Hoje eu acordei bem, a semana foi difícil. Marquinhos, não vai ter aula hoje lá, avisa a turma. Né? Aí vocês vêm, puxa, eu tenho mais tarde, um plano avisado. Então, quando a gente deixa os nossos... Não quer dizer que a gente se anuca, que a gente faz as coisas na marra, mas quer dizer que a gente precisa estabelecer algumas prioridades. E
se eu me coloco sempre em primeiro lugar, sempre as minhas vontades, sempre os meus interesses, sempre os meus desejos, sempre aquilo que eu quero, o outro está sempre mostrando o plano. Isso que Deus espera de nós, que a gente tenha compromisso. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que sacrificar as coisas, não. Esse compromisso tem que ter um equilíbrio, óbvio, porque senão vira um peso ao invés de virar um ministério. E não é isso. Óbvio que se alguém estiver doente, alguém estiver bem, vai faltar, a gente vai orar, a gente vai cuidar para que essa pessoa esteja bem, mas isso tem que ser uma exceção, né? Se todas as vezes eu largo tudo para cuidar dos meus interesses, então aí tem problema. Estão entendendo? Sim. Não se irrita, não se ressente do mamão. Né? Às vezes a gente acha que tá bem, mas às vezes a gente vê uma coisa errada e fala... Né? Nessa hora a gente respira fundo, porque ela é fácil, né? Mas não pode ser irritado. Imagina, né? A gente tem como hábito servir um cafezinho lá na igreja, lá antes do culto, depois do culto, as pessoas falam, maravilha, aquele cafezinho quando a gente está no jejum não toma, mas quando não, nem vem para não cair na tentação. Mas aquele café é uma maravilha, porque aquela cafeinazinha assim, muito da hora da igreja. Mas o membro pode chegar e falar assim, nossa, esse café é ruim. E eu já vi. E a vontade que a gente dá é dizer, que mal agradecido, não falei um centavo por esse café, ele está reclamando, não é? Não dá vontade, né? Pelo menos pensar nisso. Mas a gente vai dizer, só tenha misericórdia. Não sabe que isso aqui é uma oferta. Não tenha essa ideia de que este café é uma oferta que trouxeram para a igreja. Porque custa tempo das pessoas, custa dinheiro, custa, e não estou dizendo que custa muito ou pouco nessa questão, mas custa. Ele não brota do chão. Alguém tem que fazer uma oferta, a gente não sabe. Mas a gente não pode, né? Assim como você vai lá, querer ser amistoso, querer ser amigável, a pessoa vai te ignorar, vai dizer assim, não presta. Okay. Mas a gente tem que ter esse cuidado de não se irritar, tão pouco não pode ser ressentido não. E para finalizar, eu vou pular aqui para a última parte, né, que o amor sofre. Não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque a medida do nosso amor nunca é exatamente igual à medida do amor do outro. Então você sempre vai sentir que você ama mais do que é amado. Né? E não quer dizer que o outro também não te ama, é que ele simplesmente te ama de um jeito diferente. Então você acha que ama mais e talvez até ame mesmo. E aí esse amor não é correspondido, o que faz? Faz a gente ficar incomodado. Mas é parte desse jogo. E é por isso que esse texto é tão maravilhoso, porque ele manda real mesmo. Ele fala, é para sofrer, porque o amor sofre, não tem jeito, o amor não corresponde. Você fala uma coisa boa ou uma coisa ruim. E aí o que você vai fazer? Vai ficar irritado? Cadê onde que tá? Ali, né? Vai ficar irritado? Nem poder ficar irritado você não pode, porque o amor não se irrita. Então o que você faz? Tudo suporta. Olha que esse texto é muito conectado. E ele, sim, se a gente perseguir isso aqui, pode ter certeza, você vai ser o melhor ser humano da face da Terra. Né, Marquinhos? Vai ser. Vai ser. Porque uma pessoa que não se alegra com a injustiça, que tudo suporta, vai ter que é um santo, né? Mas é o que Cristo espera de nós. Então, é fundamental que a gente olhe para esse texto
que o nosso amor esteja inserido exatamente aqui. Porque, de novo, vou voltar um pouquinho. A gente pode ter tudo. A gente pode ter ministério, a gente pode pregar o evangelho, mas se não começar por aqui... E aí, agora, olha só que coisa interessante. Quando começa aqui, vem para cá. Esse é o caminho natural, ó. Presta atenção. O caminho natural é da base para cima. Então, se tem amor, tem testemunho. Testemunho de Cristo. E testemunho das pessoas que vêm aqui naquela igreja. Eu me sinto bem, as pessoas me respeitam, me acolhem, me ouvem. Me sinto parte dessa comunidade. E depois o restante tudo consequência. Então, essa aqui precisa ser a nossa base e é para isso que nós estamos. Todos nós somos parte, porque não adianta... os pastores fazem, mas de novo, na igreja nós somos pastores, todas as pessoas estão aqui, então todos nós precisamos fazer. Se só um faz, o outro não faz, o erro não está no que faz, porque ele faz tudo certo. O erro está em quem não está fazendo o que precisa fazer. Então, todos nós precisamos entrar por esse caminho. Amém? Amém. Tem dúvidas? Não? Vamos falar das nossas crenças. Nós, como comunidade, nós temos as nossas convicções de fé. Eu vou mostrar para vocês um documento, e esse documento ainda não está prontinho, mas é uma versão bem avançada do que nós temos aqui. Deixa eu colocar. Se a gente consegue ver. Dá para ver de trás, nada. Sim? Essa aqui, pessoal, é a nossa declaração de fé. Como eu falei para vocês, a gente ainda não terminou. Inclusive, a declaração ali está errada para eu acertar. Mas é importante que vocês saibam o que essa igreja acredita. Quais são as nossas convicções espirituais? Nós aqui cremos em um único e verdadeiro Deus. Creio dois. Três fontes. A gente crê que Ele é todo-poderoso, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, e que a gente percebe através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós acreditamos que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, tanto aquelas que são visíveis, quanto aquelas que são invisíveis. Então, criou todas as coisas. Então, não tem nada eterno a não ser Ele. Ele é o único que é eterno. Todas as outras coisas são criadas. Nós acreditamos que o Pai é Deus, que Ele é amoroso, e é por ser amoroso que a gente vai lá para João 3,16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele é amoroso, Ele é fiel, mas Ele também é justo. A gente crê que Ele é justo. Então, cremos que Jesus Cristo é Deus, o Filho unigênito do Pai, que Ele deixou a sua glória e se fez homem. Então Ele veio como homem. Ele não era uma imagem humana, mas Ele era um ser humano como nós. Habitou entre nós, seres humanos. Cremos que Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está à direita do Pai, atuando como nosso advogado e como cabeça da igreja. Isso aqui é Bíblia, claro. Então, Ele não estava mais aqui na terra como ser humano. Voltou para a sua glória. Está à direita de Deus, nosso Pai. É o advogado de cada um de nós e também é o cabeça da igreja. Cremos que o Espírito Santo é Deus, consolador. Cremos que Ele habita em nós, então somos morada do Espírito Santo. Assim como nós acreditamos que Ele capacita cada um de nós através dos dons e do seu fruto. Então nós não fazemos porque somos especiais, humanamente falando.
nós fazemos porque somos capacitados pelo Espírito Santo para essa obra. Por isso que a gente faz. Então, não é, os nossos dons naturais, eles ajudam, mas o que faz a diferença é a capacitação do Espírito Santo. Então, se tem alguém que ensina, por exemplo, atua no ministério infantil, aquela pessoa pode ter uma formação como professora ou professor, pode saber lidar com crianças, tudo isso são coisas humanas, o aspecto natural. Agora, pegar uma criança, ministrar, ensinar, e fazer essa criança, que há 20 anos, se tornar um pastor, isso só faz quem tem dom. Então, quando você está em ação, você está atuando no teu ministério, o aspecto humano, ele está ali agindo, porque é óbvio que quanto mais preparado humanamente você tiver, muito mais ferramentas você vai ter. Mas eu não posso me apoiar só nessas coisas. Eu tenho que lembrar que quem me capacita é o Espírito Santo, através dos dons que ele derrama na nossa vida. Então, se eu não tiver dom, se só tiver ferramenta humana, que é o preparo, o estudo e tudo mais, posso até fazer muita coisa boa. Mas sem a capacitação do Espírito Santo, nada de espiritual sai, só sai coisa humana. Estão entendendo? Continuando, cremos que o Consolador capacita e usa homens e mulheres sem distinção. Nossa comunidade entende que tanto homem quanto mulher são instrumentos de Deus 100% habilitados para isso. Então aqui tem pastores, tem pastoras, tem presbíteros, tem presbíteras, tem diáconos, tem diaconisas, líderes, homens e mulheres, porque nós acreditamos que o Espírito Santo capacita todos sem distinção. Não acreditamos que o ministério é só para homens, não acreditamos que mulheres não podem atuar, não acreditamos nisso, acreditamos que elas podem e devem atuar, porque Deus quer usar todos, sem distinção nenhuma. Constitui ambos como ministros da palavra, líderes e membros do ministério, que a gente não faz nenhuma distinção. Cremos que somos a igreja formada por todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, que andam em conformidade com a sua palavra e vontade. Nossa missão é pregar o Evangelho, formar discípulos e viver como um corpo de Cristo na terra. Importante isso aqui, gente, ó. Cremos que a salvação é dada através da fé em Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Não tem salvação que não venha de outra forma. As obras, elas não salvam, mas elas são credenciais de uma vida transformada pelo Senhor. Tá? Então ninguém vai ser salvo por ser bonzinho. Ser bonzinho tem que ser uma consequência de que é sombra. Você entendeu? Sabe, Marquinhos? Fez sentido? Então, se você é bom, você está salvo. Porque essa bondade não veio da tua natureza. Ela veio da salvação e transformação que Deus fez na tua vida. Por isso que você está assim. Cremos na Bíblia como a palavra de Deus, inerrante, infalível. Cremos que através da palavra conhecemos a vontade e os propósitos do Senhor. Então, a Bíblia é fundamental para nós. Não? A gente não vai buscar a palavra em outro lugar, né? Por isso que o belo dia você chega assim, pessoal, eu tenho um estudo aqui de um grande filósofo da Idade Média e eu vou falar para ele. Esquece, isso não vai acontecer aqui. Aqui a gente vai falar da palavra de Deus. A gente vai usar elementos do nosso dia a dia, coisas da nossa história, coisas da nossa vida, para ilustrar aquilo que está assim, tá ligado? Mas esses elementos, eles servem apenas para ilustrar.
Eles não, o que importa aqui é a palavra de Deus. Isso aqui também é importante, eu não vou descer mais um pouquinho. Acabando. Cremos que é um mundo espiritual. Tem igreja que não crê. Acredite, tem igreja que é espiritual, é alegórico, digamos assim. É verdade, eu não estou brincando, não. Tem igreja que acha que esse mundo espiritual é só uma alegoria, não existe Satanás, é só... Mas a gente acredita que tem um mundo espiritual, que tem uma batalha espiritual cujo objetivo é nos afastar de Deus, da sua vontade, dos seus planos. Esse é o propósito dessa guerra. E é importante que você saiba disso para você não confundir aquilo que é eterno daquilo que é transitório. O que eu quero dizer com isso? Né? Se o diabo está atacando a sua família, pense aqui. Né? Não é porque ele não gosta do seu filho, ou está incomodado com o seu casamento, porque essas coisas não têm valor nenhum para ele. Se ele está atacando a tua família, é porque ele quer isso aqui. É o que está aí. E se não fosse a tua família, ia ser teu carro, ia ser qualquer outra coisa que ele achasse que é forte o suficiente para te afastar de Deus. Por isso que a gente ora, cobre a nossa família em oração, intercede pelos nossos filhos, intercede pelo nosso trabalho, para que ele não encontre nessas coisas a oportunidade para nos afastar de Deus. E a gente sabe que ele tenta. E se ele não consegue, se a gente resiste e ele não consegue, o que a Bíblia diz? Foge. Esse aqui não tem o que fazer. Cremos que cada indivíduo é responsável pela sua vida espiritual, vivendo como imitador de Cristo, sendo sal da terra e luz. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade em manter a sua vida espiritual forte, alinhada. Isso significa que eu não posso terceirizar minha vida espiritual. Eu tenho que ter minha vida espiritual. Eu tenho que fazer as orações. Tenho que fazer os meus jejuns. Tenho que me posicionar espiritual, porque essa responsabilidade é minha, não é mais minha. Vou dar um exemplo aqui. Está acabando? Tá, 2 minutos. Vou dar um exemplo aqui. A igreja está numa campanha de jejum. Por isso eu não concordo com esse jejum. Vou fazer o próximo. Se você quiser discordar, você tem todo o direito. Mas você não está sendo responsável pela sua vida espiritual, você está sendo irresponsável pela sua vida espiritual, porque o jejum é um instrumento que a gente usa onde? Na nossa guerra. Não pode. Hoje eu não vou jejuar. E não pode ser assim, a igreja não está jejuando. Que bom, agora posso comer. Às vezes, Deus vai colocar no coração, no teu coração, um jejum individual. E não tem nada a ver se a igreja está numa campanha de jejum, não. Você vai fazer um jejum, eu vou jejuar essa semana, porque eu estou sentindo essa necessidade. Vai lá em jejum. Eu vou fazer um propósito de oração, de acordar todo dia, dobrar o meu joelho, 5, 10, 15 minutos e vou orar. É a tua vida espiritual, você é responsável por ela. Você não precisa esperar o movimento do corpo. Você também pode ter o seu próprio movimento. Né? E para terminar, cremos que enquanto estamos nesse mundo, vivemos na expectativa de que um dia Cristo voltará. E então estaremos com Ele por toda a eternidade. Então, começou com Deus lá em cima, né? E termina aqui com Deus também. Deixa eu parar. Amém? Amém. Na próxima semana nós vamos falar sobre liderança. Como é ser um líder de um ministério num padrão bíblico, num padrão espiritual. Quais são as preocupações que nós precisamos ter? Quais são os valores? Quais são os exemplos que nós temos da palavra de homens e mulheres líderes, né, espirituais, como
servos de Deus que fizeram toda a diferença. Então vamos falar sobre isso. Nossas próximas 2 aulas a gente vai focar nesse assunto de liderança. O papel do líder dentro da igreja, a importância desse papel, para que esta obra continue avançando segundo a vontade do Senhor. Amém? Vou interromper aqui a gravação, só um minutinho, e aí... Dúvidas? Perguntas? Marquinhos? Não. Nada? Então, gente, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco começa o nosso culto e a gente fica hoje. Amém?